Boa noite, seja bem-vindo a este especial de informação. Hoje temos, ou tenho aqui 4 deputados em estúdio. Não é o formato habitual do programa Parlamento da Região, em que juntamos as várias fações políticas representadas no Parlamento, os vários partidos, mas vamos debater algo diferente. No rescaldo do Congresso do fim de semana do PSD, uma discussão que não é de hoje, mas também foi abordada no Congresso, a questão se há ou não social-democracia no atual PSD. São 4 deputados do PSD que analisam o Congresso deste fim de semana e o posicionamento ideológico do partido. Talvez mais que um debate faremos aqui um exercício e perceberemos então se há ou não diferentes sensibilidades dentro dos social-democratas. Para abrir este programa poderemos dizer que a social-democracia é uma justa repartição da riqueza, respeitando a propriedade privada, não defendendo, ao contrário de outras ideologias, como é o caso do comunismo, a posse coletiva dos bens. Já iremos, então, conversar com os meus convidados de hoje, que vou apenas apresentá-los. Paulo Rios, deputado do PSD, eleito pelo Círculo Eleitoral de Porto. Paula Cardoso, deputada do PSD também pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Nuno Reis, deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga. E Eduardo Teixeira, deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. Para já vamos ver uma peça com um resumo daquilo que de mais significativo aconteceu este fim de semana no Congresso do PSD em Lisboa. Miguel Relvas foi o corpo estranho de um congresso, mesmo não estando presente. A escolha para a cabeça de lista do Conselho Nacional do PSD não caiu bem a todos os militantes laranjas. Esta foi a última grande novidade do último dia de 3 do Congresso Social Democrata. Num congresso onde o primeiro-ministro e presidente do partido, Pedro Passos Coelho, salientou a coligação com o CDS-PP, destacando a força, garantindo que esta coligação tem tudo para chegar ao fim do mandato. Se o nome de Paulo Rangel era previsível de ser anunciado como o cabeça de lista do PSD para as eleições europeias, a presença de Marcelo Rebelo de Sousa não era tão esperada. E foi o discurso do ex-líder do partido que esteve em destaque no dia de sábado. Pelo caminho eu ia telefonando e as pessoas diziam: não vais, pá, isso é mal interpretado, pá. Estás-te a fazer ao piso para qualquer coisa. Ou então tu arrisca com qualquer coisa, pá. Isso é uma chatice, pá. É porque se tu queres... Não, e diziam-me: se tu queres, fica mal. Se não queres, estás lixado, pá. É pá, porque deste um sinal equívoco. Não, eu vou lá só para dizer esta coisa afetiva e tal. Num dia onde até outros antigos líderes falaram. Luís Filipe Menezes, Pedro Santana Lopes, apenas 2 nomes numa sala cheia no Coliseu dos Recreios. Para trás, na sexta-feira, havia ficado o início dos trabalhos e a garantia de Pedro Passos Coelho de que o país agora está melhor. Estar a cumprir uma missão que o país necessita que seja bem sucedida, e acredito que nestes 2 dias de Congresso que temos à nossa frente saberemos mostrar ao país que não foi um acaso termos conseguido chegar onde chegamos e não será um acaso acalentarmos a ambição de poder continuar a guiar os destinos do país nos anos próximos em que o país ainda precisa de nós. Melhor, diz Pedro Passos Coelho, nem por isso diz a oposição quase em uníssono, que se fez também ela quase toda representar. Apenas o Bloco de Esquerda falhou o Congresso do PSD. Falhou o Bloco de Esquerda e, digo eu, falhou também Manuela Ferreira Leite e Durão Barroso, que também não esteve, foi o único líder que não passou, apesar de inicialmente muitos terem dito que por lá não passariam. Mais abraço, menos abraço, o que é certo é que todos acabaram por passar. Paulo Luís, comece por si, como é que viu o Congresso? O Congresso foi, de alguma forma, surpreendente. Primeiro, porque o PSD vinha a insistir na importância do Congresso por causa do 40º aniversário do partido, um facto a que pouca gente deu atenção e, portanto, esperava-se um Congresso morno e até de alguma unicidade, que não unidade, mas o que é certo é que o Congresso se revelou muito ao contrário disso. Começou, de facto, lento e morno. Recordo falar com um jornalista que me dizia: mas não está a acontecer nada, mas depois
animou do ponto de vista das emoções e das intervenções e até dos afetos, e animou do ponto de vista do debate, com as moções que foram, temáticas que foram em discussão. Isso foi uma primeira surpresa, que foi a forma como o Congresso se transformou realmente numa comemoração dos 40 anos do partido, e em que a presença dos ex-líderes muito contribuiu para lhe dar uma afetividade que, confesso, nem eu próprio estava à espera. Também não estava à espera, confesso, que o debate fosse tão intenso. Nestas situações em que um partido está no poder, existe uma tendência grande para se apagar ou esbater o debate, a troca, a controvérsia, a diferença de opiniões. Isso não aconteceu neste Congresso, tanto quanto vi, estive lá todo o tempo. Qual foi a parte onde é que destaca que houve diferença de opiniões? Eu acho, bem, basta analisar o conjunto de moções temáticas foram apresentadas num número invulgarmente alto e num sistema que, na minha opinião, terá que ser repensado, porque a extensão das moções impede o seu debate mais aprofundado, mas se nós formos vê-las, embora sejam indicativas e demonstrem o sentir dos delegados ou das bases ou mesmo das distritais, a verdade é que elas têm uma multiplicidade de temas, e muitos temas nem sequer são temas fáceis ou temas que não exijam debate ou exijam reflexão. E essa forma como foram levadas a debate, não apenas os temas fáceis, mas há alguns temas que nos obrigavam, até se necessário, a divergir, pareceu-me que foi também positivo. Eu já volto a falar consigo, Paulo Cardoso. Diga-me, consegue ler o Congresso sem a participação de Marcelo Rebelo de Sousa? É difícil. O Congresso de facto ficou muito marcado pela intervenção do nosso ex-líder Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, eu diria que foi o Congresso que ficou marcado dos 3 R's. Ele foi eleito no seu distrito. É verdade. Foi em Santa Maria da Feira. Relvas, Rangel e Rebelo de Portanto, Sousa. com o Marcelo é tudo improvável. Com o Marcelo é tudo improvável, mas eu acho que o que se ressalta deste Congresso são, de facto, estes 3 R's, o ressurgimento do Miguel Relvas, o Rebelo de Sousa na sua habitual espontaneidade e nas suas características muito próprias, e o Rangel, que teve também, quanto a mim, uma intervenção excelente e que, de facto, também marcou o Congresso, primeiro por ser o nosso cabeça de lista às europeias e depois pelo discurso que apresentou. Também gostaria de referir que... Mas ficou tudo ofuscado. Ficou ofuscado pela sucessividade de discursos que se seguiram, e tendo depois seguido o discurso do Marcelo Rebelo de Sousa, era natural que de facto ficasse um bocadinho comprometido, digamos assim, em termos jornalísticos, a devida cobertura ao discurso do Rangel, que foi um discurso inteligente, é um discurso de facto que merecia ter sido melhor ouvido, e assim como o de Nuno Moraes Sarmento. É um discurso muitíssimo bom, na minha opinião pessoal, gostei imenso do discurso dele. É um discurso que nos dá alguns recados para o futuro, dá alguns recados ao partido e à governação para o futuro importantes, e que deveríamos reter e pensar seriamente quando ele diz que acabou o ciclo de governar para os números, vamos agora governar para as pessoas. Pois é, tal social-democracia. Sr. Deputado Nuno Reis, pegando aqui nesta imagem que viu-se que a Sra. Deputada pensou bem no que viria dizer aqui ao programa, o que é bom, não, isso é bom. É sinal que as pessoas, aliás, eu fiz o desafio aos 4 na última sexta-feira e, portanto, os senhores sabiam ao que vinham. Eu fico sempre contente por ter pessoas que trazem um posicionamento e uma visão diferente. E também não se sentiu um quarto R de Rio, escondido? Sentiu-se um quarto R de Rio, como também se sentiu um quarto, diria eu, um S de Santana, porque eu julgo que, se é justo reconhecer que o discurso de Marcelo marca este Congresso, se é justo reconhecer que Paulo Rangel faz uma intervenção brilhante, de resto, como já é seu timbre, também é justo reconhecer que Pedro Santana Lopes, no seu estilo muito peculiar, fez uma intervenção claramente social-democrata, é a minha opinião, e que deve ser realçada. Que começa com a sua experiência enquanto provedor da Santa Casa da Misericórdia. Claro que sim. E contando a história do pai que acaba por falecer porque os bombeiros estão muito longe, não há nenhuma unidade de saúde, e quando chega a ambulância demora 1h30 a chegar, no caso a Troia. Foi isto que se passou. E a sua leitura global do Congresso? A leitura global é uma leitura de um Congresso, de um partido que está no poder e que, portanto,
é naturalmente condicionado por aquilo que é a ação governativa, e notou-se muito isso, quer na primeira intervenção do Presidente do Partido e Primeiro-Ministro, mas sobretudo ontem no discurso de encerramento. Notou-se também nas intervenções dos congressistas dos delegados menos conhecidos, se quiser, essa realidade que constrange de alguma forma a possibilidade dos delegados por vezes dizerem o que lhes vai na alma, mas eu julgo que a possibilidade de um congresso que todos esperávamos ser marcado por ausências, ser essencialmente marcado pelas presenças, acabou por fazer de um congresso claramente monótono, como cheguei a ler na comunicação social, um congresso de facto APST, um congresso APST. Eu gostava de saber se chegou a sentir essa monotonia. Eu julgo que se chegou a sentir provavelmente na noite de sexta-feira, que se chegou a sentir provavelmente também, isto sem prejuízo das pessoas que intervieram e da qualidade das moções que estavam em discussão. Aliás, várias moções apelavam precisamente àquilo que eu senti deste programa, que é um regresso à ideologia, julgo que é uma questão interessante que a Fernando Tavares está a lançar, mas na realidade o Congresso começa a aquecer na tarde de sábado e depois tem de facto um epílogo forte na noite de sábado, e é naturalmente marcado pelas presenças muito mais do que pelas ausências, sendo certo também que eu pessoalmente gostaria com certeza de ter visto mais algumas figuras do PSD, porque fazem parte da história do PSD e têm muito ainda, em minha opinião, a dar ao partido. Eduardo Teixeira, viu algum erro lá? Não. Vi com certeza. Nos esquecemos? Não, vi certamente estes erros que foram muito simbólicos e a presença destas figuras foi muito importante. Eu diria que o início do Congresso foi marcado. Eu não vi muita monotonia, vi o debate, o discurso, as ideias a serem lançadas, a serem partilhadas, a serem reivindicadas num país real e num partido absolutamente livre que discutiu, sentiu o pulsar do país real, reivindicou e que consensualizou. Houve várias propostas temáticas que foram muito interessantes, mas que foram debatidas no início do Congresso, depois do discurso muito forte do líder. E depois, certamente, que alguns discursos marcaram o Congresso, marcaram até de forma divertida, de forma histórica. Estamos a falar também de 40 anos da social-democracia e sem dúvida que Marcelo Rebelo de Sousa e Santana Lopes foram dois discursos que porventura não estaríamos à espera. Dir-se-ia que era um congresso onde se primaria por ausências, mas foi um discurso muito forte, foi um congresso muito forte, muito vivo, muito interessante, muito cativante, em que, para quem diria que havia algum divórcio dos militantes com o líder, não. Há uma reconciliação total e uma união muito forte, a afirmação do líder do partido. Concordo aqui a brincar, Marcelo disse muitas coisas na cara a Pedro Passos Coelho. Teimoso, que me lembro eu, irritantemente teimoso. Longamente irritante. Não, reparo, faz parte da vida do PST se dizer o que se vai na alma. Um apelo à social-democracia. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa teve muito bem a forma como... Foi a brincar, não é? Pode ter sido divertido na sua forma de ser e de estar, mas alguém que, de facto, o partido muito teve na criação. Aquela forma como ele contou o primeiro comunicado que foi escrito numa máquina de escrever da Olivetti antiga e a forma como puxou pelos valores da social-democracia, como fez o nosso líder e muitos dos intervenientes, sem dúvida marcou o Congresso. Agora, a Santana Lopes tocou em temas muito importantes, como disse, que é o país real, as necessidades, as nossas causas da social-democracia, e sem dúvida que dos últimos congressos, eu que já fui a 18 congressos do meu partido,
foi dos congressos que eu acho que mais nos afirmou, mais nos reconciliou num momento difícil que todos temos que ter sentido de responsabilidade, mas que de forma livre aconteceu o debate de ideias, debate de projetos, de reivindicações, muitas delas importantes, Nós já iremos dos distritos e das regiões. Eu tenho, por exemplo, uma moção do que não foi muito falada, mas que, por exemplo, devia que as greves deviam ser proibidas, porque nos congressos aparecem, ou que não poderiam ser assim, as greves que não poderiam ser para prejudicar as pessoas, porque nos congressos aparece tudo. Eu lembro, por exemplo, o ex-presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Fernando Costa, exato, que é sempre muito afável e que também disse ao Primeiro-Ministro: olha, já chega de cortes, você não corte mais nada. Mas o Primeiro-Ministro anunciou mais cortes. Não os dizendo, disse: preparem-se que ainda vêm tempos muito difíceis, provavelmente mais difíceis que aqueles que vivemos até agora, depois destes apelos todos do regresso à social-democracia. Paulo, isto sente que o PSD foi um partido que suspendeu a social-democracia? Dando-lhe uma expressão não, eu sinto é que claramente, e ainda bem, o Primeiro-Ministro e o líder do partido não têm um partido amansado. Não tem partido amansado. E que continua a chamar a atenção e pôr dentro da ferida sempre que é necessário. E se houver mais PSD no governo, não se perde nada com isso. O que me parece é que nós retenho a frase que disse: se houver mais PSD. Mais PSD, mais social-democracia no governo, não se perde nada com isso. O Primeiro-Ministro, ao alertar, e neste caso o líder do PSD, ao alertar de que continuamos a ter que fazer sacrifícios, das duas uma. Ou ele não devia ter dito isto, se o sente, e seria hipócrita, ou então se ele o sente, deve dizê-lo. Isso é a coisa que até hoje ele fez, e por vezes até fez por excesso, foi quase ter a obsessão de ser ele a assumir as comunicações, ser ele a assumir as medidas mais difíceis, e ele faz questão de ser ele. Isso, na minha opinião, é algo que até o enobrece. Seria mais confortável, mais fácil ficar calado, porque estar calado ninguém mente calado. Ele não deixa de alertar quando alguns gritam que o PSD está completamente inebriado com esta coisa dos sinais. Não está. Ele diz: cuidado, nós temos que continuar a fazer sacrifícios. Eu não posso matar mensageiro, porque a culpa da mensagem não é dele. E, portanto, esta honestidade intelectual, esta honestidade no discurso é algo que eu valorizo. Se ele quisesse dar um bocadinho mais de um toque de esperança, não era mentira, e acho que também era bastante eficaz. E nós estamos todos a precisar muito disso. Agora, esta honestidade no discurso é algo que vai ser valorizado, porque nem sequer é muito comum. Pelo contrário. E, portanto, gostava mais de social-democracia, mas de facto eu quase diria que a social-democracia foi completamente varrida do programa da Troika. E um governo que é chamado a governar para cumprir um programa onde a social-democracia não tem espaço, porque vamos ser honestos, os senhores da Troika, os nossos parceiros, fazem uma leitura muito racional, para não dizer mais, sobre a medida e a forma e a intensidade dos cortes. Menos economia, mais política, menos racionalidade, mais social-democracia. Acha que até agora, como dizia a Paula Cardoso, até agora foi difícil contrariar esta lógica, este rolo compressor de um programa que nos estava a encostar à parede de 3 em 3 meses, mas nós temos que encontrar espaço para isso. Que nos está. Estava até agora e a partir de maio vai continuar a estar. É monitorizado, é de longe, mas a pressão será também grande. Portanto, esta ideia, a partir de maio, porque a partir de maio por causa das eleições? Não, porque é quando vai embora. Quando termina o programa. Na avaliação. Termina a avaliação, mas Portugal não vai ficar bem a seguir. Agora, se ao menos conseguirmos, já não é mau, ganhar espaço para começar a meter mais pessoas nos números, conforme dizia a Paula, parece-me interessante. E aquilo que eu senti muito no Congresso, e por isso é que eu gostei justamente do Congresso, não foi aquela coisa a dizer que o líder é extraordinário, é maravilhoso, está tudo bem. Não está nada. E quando as pessoas apelam à social-democracia, nós não podemos criticá-los por apelar ou criticar o líder por ouvir isso. Foi por isso que ele lá foi. Foi ouvir o partido. Ouviu. Paula Cardoso, e acha que ele ouviu? O Sr. Deputado também defende que é preciso mais social-democracia agora na ação do Governo? Eu penso que sim. Para simplificar aqui, não deixe cá mal. Não deixe cá mal. O que eu lhe pergunto, para simplificar aqui, porque as pessoas percebem, eu sei que isto nos pode levar a uma grande discussão, menos neoliberalismo e mais social-democracia. Do neoliberalismo é um mito.
Houve alguém que se lembrou de dizer que o nosso governo e que o PS agora era liberal e passou a dizer isso e ainda não percebi, ainda não vi de facto, ainda não vi de facto nenhuma medida extraordinariamente neoliberal em nada do que tenha sido feito nos últimos 2 anos em Portugal. Deixe-me colocar-lhe no seguimento daquilo que eu estava a desafiar a nos mostrar o seu pensamento. Nas simples palavras e diretas, como são sempre, do ex-presidente da Câmara das Caldas da Rainha, atual vereador na Câmara de Loures, que também fez uma intervenção bastante divertida, dizendo que estava com a CDU e que estava tudo bem, quando ele diz para o líder do partido: mais cortes não, nada de cortar mais nas pensões. Acha que chegou a hora ou não, ou que o que nós estamos a ver é que parece que vamos, eu não sei se com mais dose ou menos dose, é que vamos ter mais do mesmo do que tivemos até aqui. Isso não, é que nos está a ser mais ou menos dito. Mesmo. Vamos ter ainda, com certeza, que as economias não se consolidam de um dia para o outro. E os sinais aparecem, primeiro aparecem nos números e mais tarde é que aparecem no bolso das pessoas. E, portanto, as pessoas às vezes não têm esta paciência, não percebem isto. De facto, o que acontece é que, para já, as pessoas ainda estão a sentir imenso, foram muitíssimo sacrificadas, passaram por imensos sacrifícios. Há muitas pessoas a viver com muita dificuldade e penso que quer o nosso líder, quer qualquer social-democrata tem perfeita consciência disso. E tendo perfeita consciência disso, Mas o que eu desafio é se acha que isso é uma questão de assumir ou de frontalidade ou uma questão de ação. Isto neste momento é uma questão de ação. Nós temos que assumir que para manter a social-democracia e para que as pessoas nós consigamos manter de facto um Estado social mais ou menos sustentável, é preciso fazer isto. É preciso fazer isto. Essa é a grande determinação que o Primeiro-Ministro tem e que todos os sociais-democratas têm quando, de certa forma, tentam perceber e tentam explicar o porquê de algumas medidas. Se for concretamente perguntar mais cortes nas pensões, pois é evidente que em que pensões? Com que pensões? Há pensões e pensões. Portanto, eu não lhe posso dizer nem que sim nem que não, porque há de facto algumas pensões em Portugal que são avultadíssimas e não me chocaria. Mas descontaram para elas? Não sei. Não sei se descontaram para elas naquela proporção. Isso são contas complicadas. Nós ainda ouvimos esta semana o caso de um treinador de futebol, que é do Nacional da Madeira, que reformou-se aos 50 anos, com 5.250 euros. E eu dizia, pois, ok. Pode ter descontado. Pois, mas eu entreguei à Segurança Social, ao longo da minha vida ativa, 2 milhões de euros. Acredito. No caso do senhor, portanto, nós também, se calhar, não podemos partir do princípio... pensões, é exatamente aí que eu quero. Sim, mas nós estamos a falar no geral, nós estamos a falar no concreto. Eu não sei se há números que dizem que as pessoas estão a receber a pensão, que já ouvimos o Primeiro-Ministro dizer isso no passado. Então eles que venham cá para fora, que sejam ditos, olha, daqui há tantos % de pensionistas, porque nós chegamos à conclusão que em Portugal as pensões são muito baixas. Quando 87,5% ficam fora destes cortes, portanto, estamos a falar que apenas uma pensão em cada 10 em Portugal é acima de 1.000 euros. É isso mesmo, as pensões são muito baixas em Portugal, na sua esmagadora maioria são muito baixas e, portanto, penso que os cortes ou digamos as medidas que vão ser daqui para a frente, com certeza que irão ser pensadas e não me parece que serão exatamente por aí. Sim, mas sabe que isso está em cima da mesa, as coisas vêm nos jornais e eu também sou jornalista, os senhores lidam com jornalistas, os jornalistas lidam com políticos e pronto, mas que as coisas muitas vezes são lançadas também para testar qual é, para isso há gabinetes de crise, essas coisas que também vão testar a opinião pública. Não quer dizer que os jornalistas saibam, que até podem estar convencidos que estão a dar uma informação verdadeira, mas muitas vezes é testado para saber qual é a reação da opinião pública. Acertado no Reis. Acha que é possível haver mais cortes? Porque muita gente teme isso e sente-se no Congresso em
pelas transmissões diretas das televisões, mas que depois vinham nos jornais e quando a gente, numa leitura mais atenta, ia percebendo, muita gente mostrou-se preocupada com isso, com uma nova onda de cortes, porque agora já se fala em mais 2 mil milhões ou 3 mil milhões, que a gente já nem sabe o que é isto tudo somado a gente já nem sabe onde é que está. Acha que há espaço e que isto não mata a social-democracia? Fernando Tavares, ao contrário do que é habitual nos debates no modelo tradicional que você organiza, hoje só interrompi um dos interlocutores por uma vez, que foi precisamente para corrigir o tempo verbal que o Paulo Rios utilizou, precisamente por uma questão que não é de sumenos. Este Congresso realiza-se precisamente no momento de uma avaliação da Troika. Este Congresso realiza-se, e sabe-se hoje, aliás, os jornais já disso deram conta, sabe-se hoje que nesta avaliação está a ser feita uma forte pressão ao nível do Ministério da Saúde, no sentido que Portugal volta a aumentar as taxas moderadoras. E o governo português está, e a meu ver, bem, a resistir a mais essa imposição, ou se quiser, condicionamento por parte da Troika. A questão fundamental aqui, o Paulo há bocado tocou nela, e depois, entretanto, passou a Paula, portanto, a responder à sua questão seguinte. Mas a questão fundamental foi aqui tocada, é se de facto, ao fim destes 33 meses de programa de Troika, é possível conceber que este governo ou outro que o estivesse a implementar, estivesse a ser fiel à sua ideologia. Quer queiramos, quer não, e todos o sabemos, quando este programa foi negociado, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista recusaram-se a sentar à mesa com a ameaça externa, o pacto de agressão, esses perigosos capitalistas que vêm por aí fora porque querem vir para Portugal. Não, fomos nós que os fomos chamar. Mas a verdade é que só PSD, só PS, só CDS tiveram a obrigação de ter que negociar com a Troika. A Troika impôs, e sabe-se hoje, um conjunto de políticas que não são políticas agradáveis, que não são políticas, se quiser, de matriz social-democrata. Mas a questão é, seria possível nestes 33 meses, ou seria possível nestes 36 meses, nos 3 que faltam, até ao final, que este programa, ou que este governo fosse mais social-democrata do que aquilo que ele é? Essa é que é a questão. E eu julgo que é uma questão que não afeta, ou que não toca, se quiser, apenas o governo português. De resto, parece-me que os partidos socialistas a nível europeu estão hoje a passar por um momento muito complicado. São da mesma família, são partidos social-democratas. Basta ver, se quiser, a forma como António José Seguro se tentou colar à imagem de François Hollande quando ele foi eleito, e na realidade, passado pouco tempo, se percebeu que na realidade a própria França iria implementar políticas de austeridade. Eu não posso catalogá-las de forma diferente se estiver a analisar o que neste momento o governo francês está a fazer. E, portanto, sabendo num nível bastante diferente. E, portanto, agora você pode me dizer, a ver, vamos, não é? Não sei. Mas, e, portanto, concordo que hoje o PSD anda em busca de si próprio, anda em busca dessa social-democracia. Vejo como perfeitamente naturais os apelos de delegados, desde as bases até a dirigentes distritais. Aliás, a moção da Distrital do Porto é um apelo precisamente ao regresso à ideologia e à social-democracia. Vejo isso como perfeitamente natural neste quadro, como vejo também perfeitamente natural, e respondendo à sua questão, que não me esqueci, como vejo perfeitamente natural que as pessoas estejam preocupadas com mais cortes. Agora, nós não estávamos a ser governados por fora ou condicionados por fora. Nós estamos a ser condicionados por fora. Esta avaliação está a decorrer, é uma avaliação dura. Como lhe disse, dei-lhe um exemplo concreto de uma área governativa que está a sofrer forte pressão no sentido de medidas impopulares e, a meu ver, neste caso, erradas, e o Governo está a reagir, e muito bem. Se quiser, é injusto também, e concordo com a Paula, catalogar muitos destes governantes como neoliberais, porque quando com franqueza vejo aquilo que está a ser feito pelo ministro Paulo Macedo, sinceramente eu vejo alguém de matriz social-democrata e a tentar implementar políticas social-democratas. Muita gente fala no ministro da Saúde. É sempre apontado como o exemplo de... E o que eu lhe pergunto, até porque parece haver, a minha leitura pode estar errada, é evidente, mas isto digamos, é o que eu presinto, não é, do que eu falo com as pessoas. Isto, apesar de ser muito mau, parece que este ministro vai resistindo. E sem ser muito objetivo consigo, agora que já passaram 3 anos, houve quase um ambiente de euforia em Portugal e de empurrar o anterior governo para um programa de ajustamento, de ajuda financeira. E eu lembro-me
as pessoas lembram-se, mas e não foi só o PSD, nem foi só o CDS, foram os empresários. Lembro-me de Mário Soares a dizer que até falou com o José Sócrates e que o convenceu. Lembro-me de Eduardo Catroga a vir dizer na sede nacional do PSD: eu que fui negociador, isto está muito melhor porque nós até conseguimos. Se fosse hoje, e sabendo o que sabe hoje, acha que devíamos ter ido tão alegremente para essa solução? Fernando Tavares, o que eu sei, com franqueza, e aliás nas conversas que vou tendo, sobretudo com a Paula, com quem muitas vezes desabafo sobre questões de política e não só, muitas vezes dou por mim a pensar que de facto, e na altura julgo que partilhei essa ideia, nós eventualmente deveríamos ter criado condições para que, e esta é uma posição minoritária dentro do PSD, mas não vou deixar de dizer, eventualmente deveríamos ter deixado o engenheiro José Sócrates governar mais um ano. De qualquer das formas, estava claro desde outubro de 2010 que os juros não iriam parar de subir, estava claro desde outubro de 2010, aliás até pela própria baliza, se quiser, ou pela própria fasquia dos 7% que o ministro Teixeira dos Santos imprudentemente colocou a determinada altura, estava claro que Portugal necessitaria de apoio externo. Eventualmente poder-se-ia ter viabilizado mais um PEC, mas que no final iria dar precisamente naquilo que isto redundou, que é um governo sem estratégia, um governo sem capacidade, governo assente num teimoso primeiro-ministro que na realidade estava a conduzir, como conduziu Portugal, para o abismo. Teria sido possível aguentar um pouco mais, eventualmente sem intervenção externa? Julgo que sim. Teria sido benéfico, na sua opinião, provavelmente. Teria sido eventualmente benéfico. De qualquer das formas, é hoje claro que Portugal necessitava de um programa externo, não podia fugir a ele, dados os desequilíbrios macroeconómicos, nessa altura já estavam claramente em cima da mesa. Na altura houve quem dissesse, e aliás era a teoria do engenheiro José Sócrates, que se conseguisse de alguma forma atrasar a entrada da Troika, seria possível evitá-la, como acabou por acontecer com a Espanha. No caso português, teria sido impossível evitar a entrada da Troika, eventualmente deixar mais suave. Eventualmente um programa mais suave teria sido possível de concretizar. Diga-me a sua opinião, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira subscreve que deveríamos ter, eu não queria aplicar muito, eu sei que muito bélico do resistido mais, mas talvez seja a palavra certa, deveríamos ter resistido mais e criado os tais consensos de que hoje se fala, antes de termos partido, porque aquilo parecia a carreira das Índias. Nós íamos todos contentes porque os credores estão ali com tanto dinheiro para nos dar. E eu vou-te-lhe repetir isto era da direita à esquerda, claro, parando no PS. Eu já o esquerda e o PCP não entram neste jogo, mas era de todos os lados. Toda a gente dizia temos que ir. Que eles têm... Eu entendo o raciocínio do deputado Nogueira, aliás, costumamos concordar em muitas coisas. Neste caso em particular, eu acho que foi o momento certo. Portugal não aguentava mais, nem um mês, a situação que vivíamos num absoluto descontrole do pagamento de taxas de juros. Nós pagávamos, estávamos afogados e sem verbas para o dia-a-dia. Portugal não tinha, naquele momento, dinheiro para pagar, já falamos muitas vezes sobre isso, salários, pensões. Essas contas não foram bem feitas, mas eu não queria entrar por aí, porque há outras opiniões que provam precisamente o contrário. Não havia dinheiro, provavelmente, para respeitar os compromissos de juros na totalidade, ou do pagamento de dívida. Não foi uma opinião, e isto não é sustentado pelo facto de ter sido o Engenheiro Castelo que o candidato a primeiro-ministro na época, o líder da oposição, ter pedido e ter dito basta, chega. Foi uma convenção ao eu acho que era o momento. Portugal não tinha, hoje tem uma reserva quase para aguentar o ano de 2015, faltam-lhe 5 mil milhões para aguentar. Nós temos as contas perfeitamente estabilizadas. Isso é também uma leitura que muitas das vezes que não é bem
efeito é que a informação o passa leilão público, não é mais exata, foi, porque é evidente que nos programas da Troika está definido, portanto, no orçamento de 2014 estão os compromissos de 2015. E em Portugal parece que às vezes até contra a minha classe. Parece que nós não estamos a entender a mesma coisa, porque é assim que funciona. 2014 provisiona 2015. Mas o que eu estava a perguntar não é daquele momento. Não é depois de Teixeira dos Santos ter dito que temos que pedir ajuda. O que eu estou a dizer é o antes, quando fomos criando uma onda tal de inevitabilidade e que é quase vendida a todos nós, portugueses, as pessoas que estão neste estúdio, que estão lá em casa a ver-nos. Se as pessoas achavam que estava mal, o que lhes é prometido é ali está muito melhor. O problema é que nós não tínhamos dinheiro para nada. O problema é que nós não tínhamos e tínhamos um absoluto descontrole das contas públicas. O déficit que se adivinha para este ano é, por exemplo, metade do déficit que tinha sido em 2010. Nós gastávamos, Fernando, continuávamos a gastar como se fôssemos um país rico e não olhávamos para a fatura mais importante de quem pede dinheiro emprestado. Em nome de uma democracia social, em nome de defender a democracia, defender a sociedade, se o caminho não podia ter sido outro. O caminho, com certeza. Nós hoje não nos podemos questionar e não vamos seguir obstinadamente como se isto fosse um dogma, não é? Houve até alterações ao programa da Troika. Grande parte das negociações foram tidas e, como todos sabemos, lideradas pelo Partido Socialista e pelo Ministro da época, Teixeira dos Santos, mas eu tenho para mim que o caminho dificilmente teria sido outro e nós temos que pensar com a social-democracia para que o sacrifício não seja mais expressivo sobre as pessoas, no caminho que temos ainda que percorrer para ajustar. Vou ter que lhe ter a palavra. Porque, de facto, eu acho que não havia alternativas na época. Aquele era o momento. Os portugueses estavam em absoluto descontrole e o governo estava sem rumo. O deputado Nuno Reis queria intervir, por favor. Apenas para precisar o seguinte, havia à altura uma questão de emergência financeira. Claro que sim. A célebre expressão, a partir de junho não há mais dinheiro para pagar salários e pensões, e que surge precisamente da boca do principal responsável pelas finanças, é verdadeira, sobretudo porque em junho vencia um montante muito significativo de dívida de empréstimos que tinha que ser paga. E, de facto, as reservas do Estado, se quiser, eram extremamente curtas para aquilo que era a função social que tem que ser continuada a ser prestada. O que não contradiz o que eu estava a dizer, ou seja, se nós não pagássemos esses empréstimos, continuaríamos a ter dinheiro, mas isso seria uma situação impensável. Portugal já entrou em default em 1891 ou 92, se os livros de história estão corretos, porque a gente não se lembra, não é? Os livros de história estão corretos, mas a verdade é que pagou um preço muito caro nessa altura, em termos de credibilidade internacional, que só provavelmente a partir dos anos 30, 40 conseguiu recuperar. Nem aí, porque havia duas guerras, a situação foi difícil. E como sabe também, às vezes olhamos... Nos anos 60, o primeiro grande empréstimo conseguido internacional por Portugal, é curioso, pela ditadura, que tinha a fama das contas direitas, não é? Apesar de termos duas guerras, como eu não esqueci, passamos por duas guerras, é para a construção da Ponte 25 de Abril. É o primeiro grande empréstimo internacional. E acabamos de pagar essa dívida em 2001. Em 2001, com o governo, no governo de António Guterres, mesmo já na parte final do governo, porque ele acaba por ser em 2001. A senhora estava a pedir para intervir, não ouvi. Quanto a esta questão que eu colocava em cima da mesa o deputado Nuno Reis, tenho esta percepção, até porque ele confessou aqui... E eu só ia dizer o seguinte, mas eventualmente aí nós necessitaríamos obrigatoriamente uma linha, ou um programa cautelar, como se diz hoje, ou uma linha de crédito, se quiser, mas eu estou convicto que não seria suficiente, dado o montante de desequilíbrios e, sobretudo, o facto do Governo estar à deriva, mais tarde ou mais cedo, eventualmente no ano seguinte, seríamos forçados a um programa de dimensões semelhantes a este, ou parecidas. Sim, mas provavelmente numa questão cautelar. As implicações políticas é que seriam diferentes. Teria sido o engenheiro Sócrates, por exemplo, a avançar com um conjunto de medidas que, de facto, hoje são imputadas ao PSD, mas que não foi o PSD que as colocou. Mas não haveria a percepção internacional. Nós começamos a ouvir uma agência de rating
perdão, acho que é Moody's, a falar em reavaliar a nota de Espanha. Espanha que teve, como nós sabemos, uma situação difícil, se é pela banca... Não sei se foi a Moody's ou a Fitch, que também já veio dizer precisamente a mesma coisa relativamente a Portugal. E, portanto, sim, mas é uma situação bastante diferente. Nós vemos em Espanha que tem havido até, inclusivamente, em muitos casos, também aumento de pensões. Eles até têm um desemprego muito maior, mas estruturalmente Espanha sempre teve um desemprego muito superior ao português. Mas quanto a esta pergunta que lhe colocava, analisando friamente para trás, acha que era preferível nós não termos ido com essa festa toda, com essa vontade? Eu não estou a analisar mal, a senhora lembra-se, não é? De ouvirmos dizer, era maravilhoso, não é? Isto vem aí tempos difíceis, nós vamos ter que poupar, mas calma que nós vamos garantir o funcionamento do Estado. E de repente nós vemos numa situação... Mas garantimos. Com certeza. Sim, sem dúvida. Garantimos. Com muitas vítimas pelo caminho. Eu, de facto... muitas delas nesta mesa também. Porque todos ficamos mais pobres, como disse o Primeiro-Ministro na altura. Mas assim, essa discussão e essa reflexão sobre o timing, digamos assim, da Troika e as medidas e as implicações que seriam, se fosse noutro tempo, ou de outra forma, é de facto uma conversa que tenho recorrentemente com o Nuno Reis. O que é perfeitamente natural. É perfeitamente natural, até porque nós também já estávamos no Parlamento a quando da queda, claro, do governo do engenheiro Sócrates, e foi tema de muitas conversas, e foi um período muito e não quente. São pedras, não é? Muito quente. São pessoas como as outras. Exatamente. Foi um período muito quente de análise destas matérias. Para nós teria sido muito mais confortável que quem tivesse ficado, de facto, com o ónus de algumas políticas, as famosas políticas neoliberais, fosse o engenheiro Sócrates, até porque foi ele, de facto, que num desvario completo em termos de governação não percebeu a tempo que algumas reformas tinham que ser feitas e que alguma austeridade tinha que ser feita, que se tivesse sido feita e que não eram propriamente as medidas que nos iam sendo lançadas PEC atrás de PEC. Nuno Reis não foi isso que ele disse. Ele não falou de vamos ver que o outro que faça o mal não vamos ser nós. Ele disse que provavelmente estava convencido. Em complemento à intervenção do colega Eduardo Teixeira. O que o Nuno Reis disse é que teria convencido, provavelmente não teria sido preciso no imediato, provavelmente não seria tão duro. Mas isso pronto, também não sabemos se seria sido ou não é? Porque, efetivamente, mas que foi duro, sabemos. Sabemos que foi está duro. A ser. Exatamente. E o que eu digo é que, de facto, também acredito que se tivesse prolongado esta agonia mais uns tempos e se tivesse sido feito de outra forma, poderia efetivamente não ter sido tão duro, mas não evitaríamos efetivamente... Não evitaria o resgate. Não evitaríamos o resgate de forma alguma. Provavelmente chamar-se-ia cautelar. Pois, poder-se-ia ter travestir-se de outros nomes. Pecular, não sei. Qualquer outra coisa. Mas seria muito difícil, porque de facto havia já um descontrole brutal financeiro e estrutural no país. O Sr. Deputado Paulo Reis diz que não concorda. Não concordo. Não. Não, curiosamente não concordo. E é bom. Sr. Deputado Nuno Reis, eu quero aqui uma bomba na mesa fechar não concordo. Quando ele diz Teixeira dos Santos não há ter refletido em falar no limite da taxa de 7%, eu diria que nas suas virtudes e defeitos eu consideraria aquilo um ato patriótico de desespero absoluto, em que ele tem que gritar às pessoas, façam alguma coisa. É consenso. E dá uma entrevista que custou, conforme ditam, pelo menos, sim, a querer na imprensa, custou as relações pessoais com o Sócrates, nunca mais falou com ele. Porque ele, a certa altura, diz, se ultrapassar os 7%, devo fazer alguma coisa. O ato não é inocente. E ele quis dizer, pelo amor de Deus, faça alguma coisa que eu já não consigo. Quando me dizem que mais tarde era mais fácil... Por o rigor histórico, ele primeiro faz essa declaração a dizer que os juros 7%... A declaração é de outubro de 2010 exatamente, e eles só cortam relações após o... Em abril, a 6 de abril de 2011, quando ele recomenda a leitura... Recomenda a leitura de livros resgatados, aliás, feito por 2 jornalistas com muita qualidade, que tem essa precisão histórica do 6 de abril, em que, de facto, o
o engenheiro Sócrates toma conhecimento do gabinete de imprensa que tinha sido feita essa declaração e então aí é que é no final da entrevista. Sim. É a última pergunta da entrevista, portanto... Aquilo deixa cair a bomba. E sinceramente, parece-me que deixar prolongar a situação, eu não estou a ver em que é que permitiria ter negociado melhor. E depois havia um outro problema, é quem é que negociava e com credibilidade e com que força. Mas aqui a questão não era tanto de negociar, é se quando é dado esse grito de alerta, de dizer atenção, porque isso já é um desespero. Quando um Ministro das Finanças, não é? Ministro de Estado das Finanças tem necessidade de dizer atenção que nós estamos a chegar ao limite, o copo vai transbordar, ou melhor, vai acabar a água, que é bem pior, vai acabar a água, que é bem pior. Antes disso, nós continuamos ali a assistir, a dizer a situação é insustentável, mas de facto, no seguimento do que dizia o Sr. Deputado, pouco é feito em busca dos consensos de uma solução. E nós, olhando hoje para trás, e temos essa obrigação... Não concordo consigo quando diz isso. É que quando diz que nada foi feito ou pouco foi feito em termos de consensos, há para trás daquela quarta tentativa de se resolver o problema. Há um orçamento de Estado aprovado. Não, há um orçamento de Estado aprovado e há mais três retificativos. Há mais três programas de estabilidade e de crescimento, se quiser, para tentar corrigir o mal. Mas na realidade o mal não estava a ser corrigido e havia, aliás, e hoje sabe-se, o próprio comissário Olli Rehn veio recentemente dizê-lo, estava desde meados de 2010 em conversas muito sérias com o Ministro Teixeira dos Santos e também com o Primeiro-Ministro José Sócrates a tentar convencê-los que de facto era preciso tomar medidas e tomar medidas no imediato, medidas essas que foram sendo adiadas. Mas é isso que eu dizia, quando se essas medidas tivessem sido tomadas, não é? Mais cedo. O senhor estava para concluir? Eu acho que deixar prolongar a situação só iria agravar o problema. A partir do momento em que se percebe que eles iam tomar medidas... É uma leitura. E depois não deixa de ser dramático, quem negocia o programa é um governo que está a sair, e que não tem força em todos os sentidos, nem política, nem anímica sequer, e que deixa ficar aquele programa que eu tenho que reconhecer foi um bocadinho negociado de joelhos, com muito pouca autonomia, sem sequer com aquela... Portanto, deixa ficar o problema sem sequer aquela legitimidade política que advém de uma votação ou de uma eleição. É um governo que está a sair, que negocia, e é um governo que chega, que traz um programa de governo e leva como memorando. Traz um programa do governo social-democrata e leva como memorando um bocado diferente. Estava como memorando socialista. Agora já estamos a que não está aqui no deputado do PS para se defender. Mas é verdade. O governo diz, no rigor histórico, diz: este é o nosso programa e vamos além. Isto é o que eu digo. Fernando Tavares, mas será que para sossegar os credores internacionais e os mercados internacionais o Governo não tinha também que dar esse sinal? Sim, provavelmente, já tem razão. E para mais, isto faz lembrar... O Governo está em diálogo com o país, com os credores a assistir. E nem sequer pode dizer assim, eles estão a dizer 10, mas nós vamos lá tentar 8, mas não digam nada. Eles estão a assistir numa reunião do PSD recente. Haver esse consenso, não é? A certa altura... Os consensos de bastidores, a diplomacia política, se é que esta designação Fernando, eu creio não estar a revelar nenhum segredo muito secreto, mas lembro de uma reunião do PSD, à porta fechada, em que a certa altura nos é explicado o seguinte: há aqui de facto um problema de comunicação, mas compreendam o seguinte: há reuniões ao nível da Troika que são feitas com 60, 70 ou 80 pessoas envolvidas, direta e indiretamente. Portanto, como é que é difícil negociar em algum segredo, ouvindo posições e contraposições, se cada vez que há a mínima proposta ela está cá fora? Portanto, não é muito fácil, com os credores a assistir, a dizer mais austeridade, dizer assim, eles estão a dizer isto, mas deixem comigo que eu vou lá negociar e vou tentar melhor. Nós estamos com a janela aberta e, portanto, a certa altura também nós temos de dizer um bocadinho o que eles estão à espera de ouvir. A dado passo era isso que nós ouvimos, que por parte o PS dizia uma coisa, o PSD dizia outra e dava ali mais ou menos, era muito... Eu acredito que não era fácil. Era uma alegria, não é? Nós íamos... Não sabíamos o que nos esperava. Deixa-me perguntar isto a propósito e que está no seguimento do que o senhor está a dizer. Por exemplo, nós ouvimos agora o Governo recentemente, e não discuto que era bondade da medida, ouvimos dizer, vamos baixar o IRC. Há muitas medidas quanto a isto, os tais 2%. E baixou. E há muitas leituras quanto a isto. Nós ouvimos constantemente, e eu num dos últimos programas estive aqui, se há algo curioso, que nós
mais que por entenda a certeza, fala-se muito do sucesso em Portugal. Por exemplo, se fossem os americanos, dizia os americanos conseguiram. Em Portugal não disse não, os empresários conseguiram. E os portugueses, depois, é consubstanciado nesta medida. O IRC não aumentou. O IRS aumentou da maneira que todos nós sabemos. Não vale a pena pôr cá o enorme, nem o brutal, nem essas coisas. Nós sabemos. Colossal. Colossal, nós sabemos o que é, nós sabemos o que é que é. Nós sabemos o que é. O sinal não devia ter sido ao contrário, até porque os empresários nem reclamavam nenhuma baixa do IRC. Não devia ter sido ao contrário. Nem que fosse 0,1%. A questão também tem a ver com os sinais. Muitas vezes não tem a ver só com os números. É os sinais que se quer passar. Se nós sabemos que era na economia que se ia dar a reviravolta, não valia a pena dar sinais contraditórios. Nós não podemos dizer nós queremos mudar através da economia, nós queremos criar emprego, só a empresa saber emprego, só a empresa saber investimento, mas entretanto, e à cautela, vamos aumentando o IRC. Eu parece-me que... Não estou a dizer aumentando. Eu não disse aumentando. Ou seja, o que sugere é que dessem um sinal. No IRS. Para baixo? Pois claro. Quem é que sofreu o aumento? Mas eu acho complicado. De facto, se não há economia sem empresas, mas também não há empresas sem portugueses. Percebe? Nem sem consumo. Não, sem consumo há. Sobre mais exportações, a retração do tem que consumo haver foi portugueses. brutal. Nós podemos pôr aqui tudo. Podemos, portugueses convém, não é? Senão não faz sentido nada disto. Por isso é que introduzimos o tema da natalidade. Não vamos por aí. Não Que vamos haja por aí. mais portugueses. Eu acho que é esclarecedor este riso do deputado Paulo Rios. Mas diga, para concluir... Esse foi o sinal que nós demos. Obrigado. Voltando ao IRC e IRS, eu estou convencido que, estava a falar em baixar IRS. A baixa da IRS é algo... Fazer como sinal. Mas é algo que... O sinal não é o contrário. O sinal que está a ser dado não é o contrário. Eu nunca ouvi as empresas a pedir neste momento histórico. Nunca ouvi. Eu ouvi as empresas a dizer, preciso aumentar o salário mínimo, precisamos subir o consumo, nós estamos disponíveis, vamos mudar isto. Isto que é uma coisa que nós ficamos... É um consenso alargado, porque estão os sindicatos aproximar da Europa, a concertação social está toda do mesmo lado. Os empresários... Mas o imposto mais sensível na economia, no consumo, é o IVA, nem é o IRC, Sim. nem é o IRS. O IVA é, de facto, o imposto que faz a diferença na vida das pessoas. Que faz a diferença na vida das pessoas. E mais sensível. E o IVA é que, de facto, também... Quando aumenta 1%, são 500 milhões, 500 a 700 milhões de receita, é uma receita relativamente que vem fácil muitas de vezes cobrar. dos bolsos de menos. Sim. E que vem muitas vezes dos bolsos de é uma menos. receita fácil de cobrar, mas que não é assim tão descabido de selo. Na minha modesta opinião. Acha que essa deveria ser um... Não para penso que até se deve, espero que não estejam a pensar, presumo que possam estar a pensar que ainda terá que subir, mas por vezes nós estudamos na economia que há um limite de esgotamento do imposto, não é? O imposto, e o IVA é um imposto que que facilmente atinge um esgotamento, digamos, entre aspas, nervoso, quer dizer, há um ponto a partir do qual, por mais que se suba, não tem mais receita, é impossível. Não, e o senhor acha que nós já, a tal fadiga, não é, fiscal, já atingimos? Assim, nós estamos quase a saturação em relação a isto. Estamos quase ou estamos já? Não estamos quase. E portanto a descida por vezes até gera mais receita. Há ali um limbo, porque nós temos um problema gravíssimo em Portugal e é preciso olhar para ele, que é a economia paralela e é a fuga. E o IVA é o problema. Não temos tempo em Pois, talvez 2 não minutos. Não, por favor. Muito rapidamente. Temos tempo para a fuga. Isto vem a propósito também do que a Paula está a dizer. No Congresso do PSD, muito bem, aprovou-se uma moção, julgo, pela Distrital de Lisboa, que defende, de facto, o abaixamento do IVA na restauração de 23% para 13%. Não só na restauração. E todos concordaremos que isso seria positivo, não só na restauração, baixar impostos seria positivo, mas neste caso em concreto na restauração. Isso tem um impacto orçamental imediato de 600 milhões de euros, que tem que se ir buscar a qualquer lado. Portugal continua, as metas, deixa-me só concluir, as metas não vão embora com a Troika. A Troika vai-se embora, se tudo correr bem, como esperamos, e como estamos em condições. Vai-se embora. Não, deixa-me só concluir. O impacto orçamental. O impacto orçamental da. São 600 milhões? O impacto orçamental da baixa de 23 para 13, de acordo com o que foi tornado público, a baixar de 23 para 13 são 600 milhões. São 600
milhões de euros de acordo com os estudos que vieram na passada semana a público. Nós podemos depois analisá-los com mais calma. Agora, só para concluir o seguinte, esta questão da baixa da IRC é um sinal positivo que é dado às empresas. Convém não esquecer que o modelo de desenvolvimento económico do país entre 2010 ou 2011, se quiser, foi baseado no consumo e no investimento público, com os resultados que se sabem. Portugal tem que ser competitivo em termos de atração de investimento estrangeiro. Eu dou um exemplo muito concreto. A Irlanda, durante o programa de ajustamento, nunca quis abdicar da sua taxa média de IRC na casa dos 12,5%. E qual é a taxa de IVA? Nem no IVA. E qual é a taxa de IVA lá? Mas estamos a falar de IRC, foi a pergunta do Fernando Tavares. A taxa de IRC é dos 12,5%. É evidente que Portugal, se quer ser competitivo, se quer atrair investimento estrangeiro, tem que ter taxas competitivas. E este sinal positivo que foi dado este ano, com o Orçamento do Estado foi recentemente aprovado, ao nível do IRC e a baixa progressiva a que assistiremos nos próximos anos, é muito positivo. Senhores, agradeço muito a vossa reflexão. Não temos tempo mesmo para mais. Já estou em déficit de tempo com mais um minuto e qualquer coisa. Agradeço muito as vossas reflexões aqui e a maneira aberta como aqui expuseram o vosso pensamento. Até não temos falado de natalidade. Poderíamos ter falado de natalidade, haverá por certo outras oportunidades. Muito obrigado por terem estado aqui. Espero que em casa, de algum modo, tenha ajudado, tenha contribuído com estes convidados aqui em estúdio para fazer uma leitura, uma melhor leitura do momento que temos e daquilo que nos espera. Boa noite, obrigado.